Thaís, conta pra galera, conta um pouquinho, um pouco da sua origem, de onde veio sua família, essas coisas assim. A minha família veio da Itália. Uma parte da Alemanha e uma parte da Itália. Mas eu vou falar da parte que veio da Itália porque é a parte da história que eu vou contar. Meu avô veio pra cá quando ele tinha 2 anos. Eles vieram lá naquele papo de trabalho, oportunidade, essas coisas todas. E aí, quando ele tinha uns 14 anos, mais ou menos, teve a guerra. Porque eu acho meio estranho mandar uma criança de 14 anos pra guerra. Foi quando ele era mais velho. Tá me soando mentira isso daí. Errei. Foi quando ele era mais velho. Que ele tinha medo de... Ele tinha medo que a Itália lá, que os generais, que o governo italiano viesse atrás das pessoas, descobrisse que ele não tinha ido, entendeu? Que ele tinha ficado aqui. E aí ele decidiu mudar de nome. Thaís, me fala uma coisa, seu avô, ele era muito biscateiro, assim? Fica quieto. Ele gostava, saía, sua avó, como é? Ele mudou de nome. Meu avô se chamava, sei lá, Giuseppe. E aí ele virou pra José. E aí ele mudou de idade, né? Boa criatividade. William, conta pra galera, conta pro pessoal da sala um pouco da sua origem, né? Da onde veio a sua família, essas coisas assim. Então, a história da minha família é um pouco triste. Eles saíram parte da Espanha e parte da Itália, mas também eu vou contar só a parte que veio da Itália. A parte triste é que eles vieram da Itália pra morar em Osasco. Não, peraí, qual o problema com a cidade de Osasco? Eu não tô entendendo nada pessoal assim, mas só queria entender. A cidade de Osasco é só quem mora lá pra entender mesmo. Ah, tá legal. Osasco, a cidade do amor. Meu avô nasceu lá. Minha avó era descendente de italianos também. Morava em Florínia, que é divisa com o Paraná. Acabou indo morar em Osasco de novo também. Acabou conhecendo meu avô por lá e se casaram, tiveram filhos e foram morar em Itapetininga, que é outro fim de mundo. É basicamente isso, a minha família Por não tem favor, acho que já pode chamar o próximo. Rubens, conta um pouco pra galera, conta um pouco pro pessoal, assim, um pouco da sua origem, um pouco sabe, da onde veio a sua família e tal. Conta um pouquinho pra gente. Então, apesar de eu ser mineiro, esse cara tem nada a ver. Então, a parte da minha mãe, acho que a maioria veio da Itália. E... talvez. É que tem uma parte que eu não sei. Eu acho que eles são escravos. Então, a parte da minha mãe da Itália, a parte do meu pai tem Itália e Portugal. E só que a parte mais interessante, né, é esses gringos idiota, a parte do Brasil. Meu avô, que é brasileiro, no começo ele morava em Pedregulho, que é uma cidade do norte de São Paulo. E foi lá que meu pai nasceu. E aí, novo, eles foram pro Mato Grosso. Aí, tipo, lá... Que cidade? Só pra... Barra do Garça. Barra do Garça. Mato Grosso. Aí meu pai resolveu com 15 anos ir pra Uberlândia estudar. Que é uma cidade maior que Barra do Garça. Mas não que seja uma cidade grande, igual essa bosta de São Paulo. Aí meu pai sozinho foi pra Uberlândia, estudou, fez faculdade lá. Aí ele foi fazer um congresso em BH, sendo que lá ele conheceu minha mãe. E tem uma história engraçada da minha mãe também, que na época da ditadura, tipo, ela tinha, sei lá, uns 17, 18 anos, ela foi presa 2 vezes. Sua mãe era terrorista? Minha mãe era terrorista igual a Dilma, cara. Minha mãe já matou gente. Olha aí, velho. Estudante, da primeira vez ela só foi conduzida à delegacia. Aí da segunda vez que ela ficou enjaulada, minha mãe. Ela viu o sol nascer quadrado, cara. Mano, minha mãe era revolucionária, tá ligado? É igual esses babaca paulistas. Aí eles foram pra posse e eu nasci lá, mano. E agora aqui estou. Então vamos lá, me conta um pouco dessa história, divide com os colegas, conta um pouquinho da sua história pra sala aqui. Bom, pra falar um pouco da minha história, a gente precisa ir lá atrás. Na favela? Lá atrás, na velha Bósnia. Vovô, né, e vovó estavam lá, né, não tinha televisão em casa nessa época. No momento em que papai nasceu, vovô fugiu com a parteira, né? E aí vovô veio de barco pro Brasil, né, e montou uma lojinha aqui. De tráfico. De tráfico, que foi crescendo e virou o Bar do Juarez, né? Vocês podem ir lá.
Mas não, então, é minha avó. E eu fiquei, quer dizer, meu pai ficou lá com a minha avó, porque meu avô fugiu com a parteira, né? Veio 3 reis magos e trouxeram presentes para papai, né? Ah, que legal. O papai falou, nossa, ouro, que legal. Nossa, incenso, que legal. Mirra, que porra é essa? Né? Ele ficou em dúvida aí. E aí o que aconteceu? Papai conheceu mamãe, né? E a família de papai era brigada com a família de mamãe. E aí mamãe tomou veneno, né? Mas já estava grávida de mim. Conseguiram salvar o bebê. É só um milagre. Aí eu fui adotado por uma família oriental e fui morar em Osasco. César, conta Não, peraí, pra eu galera... faço questão de interrogar o japonês. Conta de onde que vem esses imigrantes legais aqui, japoneses. Pô, cara, a parte do meu pai é italiana, a parte da minha mãe é japonesa, né? E por parte do meu avô, italiano, eles vieram em navios, vieram à procura de mais oportunidade aqui no Brasil, pois era um país que estava muito em evidência, menos do que agora, mas era um país muito em evidência porque é uma terra de oportunidades, principalmente na área rural, né? Meus avós, por parte de pai, foram fazendeiros. Eles cultivavam o que nessa fazenda Eu não sei japonesa? exatamente. iPod, Tomaco. PlayStation 3, Não, o que devia eles ser cultivavam tomaco, na tomaco. fazenda? Tomaco. Tomaco, O que é tomaco? Explica pra galera. alcatrão com tomate. Né? Ah, que bacana, não É um conhecia. viciante, toma cuidado. E a parte e eles foram morar em São Paulo. Tiveram meu pai, que nasceu aqui em São Paulo mesmo, em Santa Amaro. E parte da minha mãe foram no Japão, um navio de imigrantes da Segunda Guerra. Eles vieram, né? Porque no Japão não tinha mais condições, né? Mas só me responde uma coisa, por que japonês? Sei, cara. Um dia eu fiz um gol de falta, agradeci a Deus. Você né? falou, Porque, meu, caramba. Deus tava ali, eu fiz Deus. Que Você eu chuta muito fiz. bem. Não faça mais tremer a terra lá dos meus antepassados. Foram feirantes, né? Eles trabalhavam na feira e tal. Pastel? Só que eles mudaram pra uma cidade chamada Bilac. Não, pastel não, era não? venda de fruta. Né? Vieram pra São Paulo. Daí, como eles vieram pra São Paulo, minha mãe conheceu meu pai. Tiveram alguma noite aí, sei lá, um pouco de Marvin Gaye, fizeram... me produziram, aqui estão falando pra vocês uma história legal, bacana. Isso aí, valeu. Conta um pouco pra galera, pro pessoal aí. Não aguento mais fazer essa pergunta idiota. Conta um pouco pra galera aí de onde você veio, vai essa merda aí. Bom, não sei muito bem da minha história. Sei que a família do meu pai veio da Alemanha, da minha mãe veio da França. Mas você só vai contar a parte da Itália, né? Não, então, a minha mãe é daqui de São Paulo mesmo. Meu pai é do Rio Grande do Sul. Quando ele tinha uns 18 anos, ele foi pro Rio de Janeiro morar sozinho, tentou a vida lá, mas era muito saltado e veio pra São Paulo. E minha mãe era secretária dele. Aí sabe, secretária, pá, né? E aqui tô eu hoje. Eu tenho um tio angolano. Família. Pô, então, eu tenho mais de 80 primos. Mas tenho 3 tios mesmo, assim, né? Não aqueles de primo. Então do meu 80 pai. dividido por 3? Tenho primo pra caramba, tem primo que eu não conheço. E o pessoal da Itália? Deve ter uns perdidos lá pela Alemanha, França, não sei. Então, eu falei errado. Meu avô tinha um sítio em Pedregulho, né, no Mato Grosso. Aí eles foram pra Uberlândia,